Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para trazer a meditação na palavra do Senhor. Vamos fazer nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua bênção, da tua graça sobre as suas vidas. Pai, que o Senhor direcione o seu dia, dando-lhe a direção em tudo que eles precisam, meu Deus, para a glória do teu nome, que o teu nome seja glorificado nas suas vidas. Tira todo impedimento, obstáculos, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, graças a Deus, amado, que Deus possa abençoá-los. Lembrando os irmãos que estamos aí de segunda a sexta-feira trazendo a meditação da palavra de Deus em nome de Jesus. Estamos abordando um assunto sobre depressão, assunto muito extenso para nossa meditação. Amém, querido? Vamos ler a palavra do Senhor então, Gênesis capítulo de número 4, versículo 4 e ao 7. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que te descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é aceito, que será aceito? E se não fizeres bem, pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele você pode dominar. Perdão. Irmão, o que nós vamos entender aqui? Vamos abordar aí algo tremendo, em nome do Senhor Jesus, né? Mas antes eu compartilho com os irmãos. Dá um like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e que outras vidas venham a ser abençoadas em nome do Senhor Jesus. Querido, vamos falar hoje sobre a questão da ira. Algo bem tremendo. O que acontece quando nós estamos irados? Apenas não vamos abordar um assunto profundo. É apenas uma pequena meditação em nome do Senhor Jesus. Querido, quando a ira nos leva à depressão? Quando a ira nos leva à depressão. O que nós vamos falar sobre dois homens que apresentaram ofertas ao Senhor. Duas ofertas. Dois homens, ao oferecer a oferta, somente uma oferta a Deus se agradou. E nós, como acabamos de ler o texto, percebemos que Deus não se agradou da oferta de Caim, porém da oferta de Abel, Deus se agradou. E o que me chama a atenção, como diz o texto, é que Caim se revoltou. Porque Deus não se agradou da oferta de Caim? Bom, o texto não nos deixa claro, mas segundo o que se dá a entender ao pesquisar a palavra de Deus, vamos perceber que diz em Provérbios 21, versículo 27, algo bem interessante, que fala assim: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. Quando você vai apresentar uma oferta de gratidão a Deus, ainda mais naquela época, né, que era questão de sacrifício, em demonstração de adoração a Deus, você tinha que fazer com uma adoração voltada somente a Deus. Não podia ser algo forçado, como diz o apóstolo Paulo, né? Cada um contribui no seu coração, segundo propôs, não com tristeza e nem por obrigação. Então Deus olhou o coração dos ofertantes, e aquele cujo coração estava mais disponível e fazendo algo que agradava a Deus, sim, Deus recebeu. Abel ofereceu o seu sacrifício motivado pela fé, em demonstração de obediência. Porém, a oferta de Caim não visava honrar a Deus. Ele estava apenas cumprindo um dever, mas não era do coração. Olha que coisa interessante. Ele apenas estava cumprindo um dever. É interessante que Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Então Abel, ele ofereceu um sacrifício que agradava a Deus, com um coração disponível, um coração grato. Porém, Caim, ele não teve como Deus receber a sua oferta, porque para ele era como uma obrigação, era o dever do dia, e Deus não aceita isso. Lembre-se,
Tudo que você for fazer para Deus, se não for de coração, se não for com uma verdadeira adoração, se não for com a motivação de fé, não faça. Seja você limpando a igreja, seja você fazendo a obra de Deus, pregando, evangelizando, seja você dizimando, ofertando, não faça. Você não vai ser abençoado, Deus não vai receber. A igreja vai receber, mas Deus não vai receber. Tá bom? Eu espero que alguns pastores me entendam. Mas vamos lá, querido. É a Bíblia, né? A Bíblia é a Bíblia. Nós não podemos pular o que a Bíblia ensina. Então, o que acontece? A oferta de Abel era com a motivação de fé e obediência. O que diz João, capítulo 4, quando Jesus conversou com a mulher samaritana? Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração de Caim não estava sendo no espírito e nem estava sendo com verdade. Então a motivação do coração dele estava errada. Podemos fazer grandes obras, mas se o nosso coração e as nossas motivações não forem espirituais, não for para agradar a Deus, de nada adianta. É o que vamos entender. Você pode ser um grande evangelista, um grande pregador, você pode ser um grande apóstolo, um grande ofertante, você pode ser um dos maiores dizimistas da igreja, porém, se a nossa motivação não for espiritual e não for de maneira que venha agradar a Deus, querido, de nada adianta. Se você é uma pessoa que você faz sua oferta, sua adoração para se apresentar aos homens, simplesmente o homem recebe, mas Deus não recebe. Tá bom? Então, quando Abel e Caim levaram sua oferta, Deus atentou para a oferta de Abel. Deus se agradou para a oferta de Abel. Aí a pessoa fala, não, pastor, mas Deus é injusto, por que Deus não recebeu a oferta de Caim também? Vou te dar uma explicação para você. Você sendo você tem uma empresa, você tem funcionários que trabalham para você. Aquele funcionário que trabalhar, for obediente, né, for fiel às demandas da empresa, né, vestir a camisa da empresa, cumprir os seus horários, bonitinho, este funcionário será bem requisitado e possivelmente ele vai até receber uma gratificação do patrão. Mas se aquele funcionário for um cara irresponsável, falta serviço, não cumpre com as suas obrigações, entende? Ele não tem responsabilidade. Será que você vai gratificar esse funcionário? Pelo contrário, o salário dele vai diminuir. Então temos que entender. Então com Deus é da mesma forma. Ou você faz as coisas de coração ou não. Vamos lá. O versículo 6 nos fala assim, em capítulo 4, versículo 6 de Gênesis. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Muitas vezes a ira é o começo da decadência, né, da decadência espiritual e emocional, e se não houver controle, sempre terminará em algum ato, né, precipitado. Muitas das vezes, nem sempre, porém muitas das vezes, a ira é um começo de uma decadência moral e espiritual. E se não houver um controle, ela terminará em alguns atos de precipitação. Por exemplo, a pessoa vai agredir, a pessoa vai xingar. Um exemplo, você está no trânsito dirigindo o teu carro e se você não tiver um equilíbrio emocional, se você não tiver um controle, qualquer pessoa que ultrapassar ou fazer um cruzamento ou vamos se dizer, fazer algo no trânsito que você não vai gostar. Eu já vi pessoas desequilibradas sair xingar os outros, né? Sair depois atirar nos outros. Pessoas desequilibradas emocionalmente, pessoas iradas. Então a ira, ela precisa ter controle sobre esta ira. O ódio é uma das obras da carne, de maneira que é contrário à virtude do Espírito Santo. O ódio é uma obra da carne. A Bíblia diz, não irai-vos. Então, a ira, ela não é algo que procede de Deus. Embora que nós precisamos aprender a contornar a nossa ira. Deus foi injusto? Não, querido, Deus não foi injusto. Simplesmente Deus ele foi justo. Mas Deus procurou meios para restabelecer Caim a comunhão. Quando você lê o versículo 6, o Senhor pergunta para Caim, por que tiraste? E por que é que descaiu o teu semblante?
ali era o momento oportuno de Caim chegar e falar, não, Deus, eu estou irado. Fiquei irado porque eu percebo que o meu irmão ele foi privilegiado. Parece que meu irmão, por que o senhor atentou para a oferta dele e não para a minha oferta? Né? Então são vários os fatores. Então Caim ele tinha inveja do irmão dele. Olha que interessante que nos diz 1 João 3, versículo 15, ele fala assim, qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Então Caim ele precisava ter um controle na sua vida. Ele precisava buscar, aceitar a ajuda de Deus. Ele ficou com inveja e a inveja o levou à ira, porque viu o seu irmão sendo abençoado. Caim não estava, a ira não estava no coração de Caim. Mas quando ele viu o seu irmão sendo abençoado, quando ele viu o seu irmão fazendo o melhor dele para Deus, ele se revoltou. Ele cirou-se contra Caim, ele se revoltou contra Deus. Muitas das vezes a pessoa fica irada, né, porque ela tem inveja. Alguns têm inveja de ver o sucesso dos outros. E não é bom. Como eu tenho falado muitas vezes, a depressão é um inimigo invisível. Ela nos ataca de maneira que nós não esperamos. E tem que ter cuidado sobre isso. Precisamos ter uma vigilância. Então Caim, ele irou-se. É bem interessante que alguns escritores dizem que a insatisfação de Caim estava dentro dele mesmo. A insatisfação de Caim estava dentro dele mesmo. O que leva uma pessoa muitas vezes a ficar no estado terrível de depressão, que a ira pode causar isso aí. Isso é para algumas pessoas. Primeiro, a pessoa se sente rejeitada. Ela se sente rejeitada. Mas Deus rejeitou a oferta. Deus não se agradou da atitude de Caim. Porém, Deus buscou a reconciliação. E falou, Caim, o que está acontecendo? Vamos conversar. Mas a ira, ele ficou tão irado que ele não ouviu a voz de Deus. Então a pessoa que muitas vezes ela dá lugar a esta ira, a esta inveja, ela não quer ouvir conselho de outras pessoas. Ela fica ruminando aquelas coisas, fica pensando, em vez de neutralizar e procurar ter uma mudança, ela vai alimentando o dragão da ira no coração dela. Então a ira lhe tornou um monstro e lhe engoliu. E ele começou então a dar alguns sintomas que ele estava passando um processo depressivo, e Deus foi até ele para agir no coração dele. Depois ele criou uma vingança, ele planejou uma vingança na vida do seu irmão. Então aí depois ele passou a ter uma ação destrutiva, que foram sintomas, né, da depressão. Você pode ver o porquê. Olha que coisa interessante, né? O versículo nos fala assim, aliás, estou aqui. O que Deus fala assim, o Senhor... Por que iraste? Porque descaiu o teu semblante. A pessoa fica oprimida, angustiada, porque ela não conseguiu ter sucesso. O fulano cresceu, eu não cresci. Beltrano prosperou, eu não prosperei. Ela fica oprimida. Isso não é bom. Então Deus foi até Caim para restaurar Caim a comunhão. Mas às vezes a pessoa não quer. Porque ela prefere alimentar a depressão na vida dela, em vez de procurar uma ajuda. Não é casos e acasos. A depressão surgiu na vida de Caim quando a ira entrou no seu coração. Ele começou então a ruminar, em vez de aceitar ajuda. A ira se tornou sua própria inimiga. Jó 5, versículo 2 fala assim, porque a ira destrói o louco e a inveja mata o tolo. A ira destrói o louco e a inveja mata o tolo. Então o que acontece? Ele cirou-se com seu irmão, então ele passou a morrer espiritualmente. Ele começou a se destruir. Ele começou
a desconstruir toda a paz, toda a alegria, toda a harmonia no coração dele. Querido, nós precisamos tomar cuidado. Esse inimigo da depressão é algo tão terrível. Ele vai te absorver tudo o que você tem de melhor dentro de você e vai te jogar para o buraco. E nós precisamos clamar e aceitar a ajuda de Deus. Aceitar a ajuda de pessoas que estão aptas em auxiliar. Precisamos tomar cuidado. A ira destrói o tolo e a inveja mata o louco. Olha a situação de Caim. Foi te decaindo cada dia mais. Eclesiastes 7, versículo 9 fala assim: não te apressas no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Que a graça de Deus venha estar sobre a nossa vida e nos livrar de toda a ira. Porém, a ira ela nos torna favorável em algumas áreas. Mas a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequei. Está irado, está sentindo alguma inveja, está passando por algum processo difícil. Vamos orar, Deus vai te dar graça, você vai aprender a superar. Procura alguém para que possa te auxiliar. Peça ajuda de Deus. Procura uma pessoa apta para poder lhe ajudar, porque a ira nos leva a uma depressão terrível. Terrível, 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 terrível. Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Nós vamos abordar tópicos interessantes sobre a depressão. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos. Pai, se muitas das vezes nós ficamos irados, meu Deus. Oh, Pai, que essa ira venha a ser destruída, desfeita do nosso coração, que nós possamos aprender a clamar a tua graça, aprender a pedir o fruto do teu Espírito Santo em nosso coração. Meu Deus, derrama da tua graça, que nós possamos liberar perdão. Eu sei que muitas vezes ficamos revoltados com uma situação que acontece, porque às vezes trabalhamos, não vemos resultado do nosso salário, queremos, ó Deus, ter resultado, mas as coisas parecem dar errado. Mas o Senhor tem um tempo para tudo. Toma nas tuas mãos esse irmão, esta irmã que está passando um momento difícil. Tira a ira do coração, tira a revolta do coração. Meu Deus, que a unção do teu Espírito Santo envolva-os de tal maneira que eles venham sentir renovado, fortalecido na tua graça. Assim como o Senhor foi em busca de Caim para restaurar a vida de Caim, Senhor, que teu Espírito Santo venha em busca dos teus filhos agora, aqueles que estão passando por este processo, e venha a ser restaurado em nome do Senhor Jesus. E eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe nossos irmãos. Amém, amado? Dá um like nesse canal, se inscreva aí em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.